Boa noite, então, a todos, queridos irmãos, todas queridas irmãs, que possamos, neste momento, nos sintonizar com a espiritualidade maior, deixando as preocupações de lado, deixando aquela correria do cotidiano, fazendo com que o nosso amor tome conta neste momento, está em pensamento com a espiritualidade maior e que possamos neste momento sim pedir com muita fé e sair daqui com um pensamento renovado. E é isso realmente que nós buscamos, a nossa renovação. Somos seres sempre em construção. E nos dias atuais, queridos irmãos, uma das situações que mais acontece em nossos cotidianos, muitas vezes, é o não perdão. Por vários motivos. Passamos a ver que somos espíritos, princípio inteligente do universo. Ou seja, um princípio. Estamos em busca da perfeição. E neste momento, então, devemos saber que o perdão, o que vem do latim, deixar para lá, deixar ir embora, ou seja, é todo aquele sentimento não bom que está preso em mim, que me incomoda, que me aprisiona. E eu devo buscar esta liberdade. Richard Simonetti até falou nesses tempos que o perdão é como se você está dentro de uma cadeia, mas você tem a chave e você pode virar essa chave para sair dessa cadeia, se libertar. Somos ainda seres que estamos buscando essa evolução e a perfeição depende muito de nós. Buscar muito o autoconhecimento, esse pensamento socrático, onde a espiritualidade maior nos fala de olhar para dentro da gente. Hoje, quais são as minhas dificuldades? O porquê que eu guardo mágoa, porque eu guardo ressentimentos não bons. Porque ressentir é você sentir de novo. Ou seja, a gente pode ressentir amor, ressentir fraternidade, ressentir bondade. Mas ainda por um estado ainda não evolutimos, a gente ressente realmente mágoas, ressente o que não é belo e nem bom. O ressentimento nos traz muita tristeza, frustrações. Deste princípio faz com que nós se acomodamos na mesma zona e na mesma evolução. Partindo que temos muita dificuldade de evoluir. E, queridos irmãos, o Mestre Jesus já passou há muito tempo os seus ensinamentos, há mais de 2000 anos, sobre a parte de perdão. Não perdoar 7, mas 70 vezes 7, cada situação. Ou, simbolicamente, quer dizer perdoar sempre. Isso traz, queridos irmãos, uma dificuldade. Mas por que desta dificuldade? Somos seres que estamos sempre evoluindo e estamos nesta reencarnação, ou seja, o retorno à carne. E a reencarnação é uma oportunidade divina de Deus, onde Ele dá realmente uma grande situação, onde podemos ter ajustes na nossa família, entre a sociedade, no trabalho, em tudo. Muitas vezes aquele algoz, que não gostamos realmente, temos ali uma dificuldade grande porque não perdoamos nem em outra vida anterior.
Ou geralmente se a pessoa faz alguma coisa, a gente já ressente. Às vezes a gente ressente de uma pessoa que está na família mais do que uma pessoa que não está na família. Isso prova os laços, não é, espirituais e um processo de evolução onde temos que ter aqui na Terra. Mas a gente não pode, queridos irmãos, realmente se vitimizar, né, por uma questão. É aquele negócio que a gente chega em casa e a pessoa diz, ah, não, ele que me fez isto, a minha mulher que me maltrata, meu esposo que não sabe, que me xinga, meu filho que só berra, né, meu avô, meu tio, meu irmão. E a gente sempre está terceirizando, né, a responsabilidade do outro. Veja bem, um parênteses. Aqui o que eu falo de responsabilidade e não culpa. Eu vejo que nós devemos trocar o nosso vocabulário de culpa para responsabilidade. A culpa nos aprisiona. A culpa a gente fica prisioneiro de uma coisa do passado e a gente carrega e tem um peso grande. Agora, se nós agirmos com sabedoria, respirar e ver, não, eu fui responsável porque eu errei, mas eu tenho a chance, porque Deus nos dá a oportunidade. Como Jesus disse, o fardo já fica mais leve. Devemos agir realmente com sabedoria. E a sabedoria, queridos irmãos, quando eu falo, não é a parte de conhecimento. Conhecimento nós já sabemos que há 2000 anos nós devemos perdoar, que nós devemos amar. Mas sim, a prática é a grande sabedoria, é nós colocarmos em prática. Visto que há, pela espiritualidade, uma situação de transição planetária, onde o nosso planeta Terra passa de um mundo de provas e expiações e está passando por um processo para a regeneração. Ou seja, muitas vezes é chamado o grande momento da nossa melhora. E aí, muitas vezes, a gente entra numa zona de conforto. Ah, não, mas quem tem que melhorar é a pessoa lá em casa, é meu irmão, é meu esposo, é o pessoal do trabalho. Eu ponho culpa na economia, na política, entre o meu trabalho, nas pessoas na rua, na sociedade. E o que realmente eu faço de diferente? Qual é a mudança que eu estou fazendo para mim? Devemos pensar que nós somos o agente da mudança. Nós devemos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E para isso, eu devo fazer a tão chamada reforma íntima. Mas como eu faço essa reforma íntima na prática? Primeiro, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Mudar isto. Quando eu vejo uma inclinação, imperfeição, e realmente, queridos irmãos, nós não somos perfeitos, vamos ter. Mas eu tenho que olhar para mim, qual é a dificuldade maior que eu tenho? É de não perdoar? É sentir raiva? É ressentir mágoa? É intolerância? É impaciência? O que eu tenho realmente de dificuldade hoje na minha vida atual, nesta reencarnação? E aí eu digo, queridos irmãos, que a dificuldade ela é a nossa maior professora. E aí vocês vão dizer, Giliar, mas como assim a dificuldade é a maior professora? Porque ela está nos mostrando no momento, está nos ensinando a dificuldade ali, a nossa imperfeição e o que nós devemos melhorar. É aquela criança berrenta, né? Que, digamos, a gente não quer dar um doce e ela chora, grita, esperneia. Os sentimentos, as emoções são assim. Muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer por questão do orgulho, do egoísmo, e ficamos presos a isso.
Ah, mas eu não vou falar para ele. Ele até tem razão, mas se eu falar, eu vou dar o braço a torcer. Ou se uma pessoa fala alguma coisa, a gente tem que já dar o instinto, retrucar ela. Se alguém nos ofende, a gente ofende de novo. E ainda sai feliz falando para os outros, olha, eu não levei desaforo para casa. Ele me disse aquilo e eu realmente retruquei na hora. Então, eu fui melhor que ele. E o que realmente ganhamos com isso, queridos irmãos? Fazendo ação, né? Vamos dizer, a lei de ação e reação. Se alguém realmente nos feriu, ou falou algo que não gostamos, por que temos que responder à altura? O problema é da pessoa que está falando, e não realmente eu. Pois a pessoa, realmente, ela pode estar com algum problema, ela pode estar irritada, pode ter acontecido algo no momento, e aí eu tenho que buscar o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio espiritual, para que eu possa realmente fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas, ser o agente da mudança, mudar o mundo, certo? Porque se eu quero que o mundo mude, se eu estou num período de transição planetária, de regeneração, o primeiro a regenerar somos nós mesmos. E nós não podemos terceirizar essa regeneração, né? Quando a gente fala, a Terra está em processo de regeneração, parece que a Terra vai se regenerar numa vez só. E a gente tem que ficar parado, estáticos e não fazer nada. Não, eu vou fazer, eu vou ter a atitude, é a premissa da reforma íntima. Porque se eu pensar, ter vontade, mas se eu não fizer nada, não vai acontecer realmente nada. Se eu quiser pegar aqueles livros e entregar para vocês, eu posso pensar, eu posso ter vontade. Mas se eu não pegar assim e ir até aí e não ter atitude, não vai acontecer, certo? Então, a gente tem que ter a atitude. Porque isso, queridos irmãos, a parte da reforma íntima nos faz aí a nossa melhora. Porque aí nós vamos criar uma questão feita de hábitos. Tá? É igual assim, é difícil às vezes a gente lavar a louça, vamos dizer que a gente não tem costume, ou de arrumar a cama. Aí a gente arruma na segunda, depois a gente arruma na terça, depois a gente arruma segunda, terça, quarta e quinta. Depois quando vê a gente está arrumando na semana. Depois quando vê a gente já está arrumando toda semana. A nossa melhora íntima é assim. Se a gente respirar um pouco e não responder a ofensa, a gente faz uma vez. É difícil, não é fácil. Mas depois a gente respira, faz outra. Depois a gente respira de novo e faz outra. A gente bloqueia o instinto, deixa, né, a nossa parte celular ir para a parte racional do cérebro e tem a consciência. E aí realmente, isso pela ciência que nos fala, que é um do tríplice aspecto da doutrina espírita, né, indo dessa parte, né, reptiliana, ou seja, do cérebro reptiliano primitivo para o racional. E aí realmente a gente vai ter nessa respiração, oxigenação cerebral e racionar para não ofender ninguém. Isso por base mais ou menos de 3 a 4 segundos. Então veja, queridos irmãos, isso se alguém nos esbarra num trânsito, pisa no nosso pé, fala alguma coisa e nós realmente respirar, a gente já vai saber lidar de outra forma com nossos irmãos. Isso eu falo é atitude. Porque palavras realmente nós já sabemos. O Cristo já deixou perdoar, amar o próximo como a si mesmo. Mas, de fato, como fizemos isso? Como colocamos em prática este amor? Se a gente colocar e ver, queridos irmãos, que a gente praticamente vê todo dia as pessoas nem se amar. E como é que eu vou amar o meu próximo se eu não sei me amar? Como eu vou colocar isso em prática que o Cristo falou,
de amar o próximo como a mim mesmo, se eu me saboto? Se eu estou triste, se eu acordo todo dia, faço a mesma coisa, eu vou lá, tomo café, vou no banheiro, escovo os dentes, vou trabalhar, volto do trabalho, fico brabo no trabalho porque eu não gosto do meu trabalho material, é o meu pão de cada dia, mas eu não gosto dele, certo? Retorno e depois vejo lá uma TV, uma novela, qualquer coisa que seja e durmo. Faço isso de segunda, faço terça, faço quarta, quinta, toda semana. E realmente eu não mudo isto. Como que eu vou ter resultados diferentes se eu não mudo, se eu não troco a minha atitude, certo? E isso, queridos irmãos, muitas vezes, e aí já se passa que essa questão mesmo do nosso trabalho material, a gente deve fazer o que ama, o que gosta, certo? Para isso viemos à Terra. Por isso tem a parábola do talento, porque todos nós temos talento. Todos nós podemos fazer o que amamos, certo? E conviver com pessoas que amamos também. E criar um ambiente mais harmônico, mais sereno. E basta realmente a gente buscar isso no nosso interior. Buscar essa transformação em nosso interior. Também, a parte do perdão lembra de uma história de João e José. João era o irmão mais velho. Amava José, o seu irmão mais novo. Dentro disso, eram crianças e adoravam brincar um com os outros. Eles moravam no interior, num bosque, e sempre na brincadeira era aquele abraço, aquele amor fraternal, aquela energia positiva. Cresceram, viraram crianças, né? Desde crianças, depois de bebês, criança, até adolescência, também eram confidentes um do outro. O que José sabia, contava João. O que João sabia, contava José. Iam para a escola, estudavam juntos. Se tivesse alguma briga, outra coisa, João realmente protegia José, que era o irmão mais novo, o seu caçula. Passado um tempo, na fase adulta, eles também. Chegou a hora de escolher as profissões, então eles falavam muito. O que você gostaria de ser? O que você gostaria, né, de trabalhar? Questão de namorado, de ter um relacionamento, de construir uma família. E passaram por muito tempo isso. Até que por um dia, João brigou com José. Ele achava que era o irmão mais velho, que José deveria sempre obedecê-lo, por ser o caçula. José, com seu orgulho, sua birra, também xingou João. E aí, eles já tinham cada uma casa nessa parte adulta. João foi para sua casa, José foi para sua outra casa. E nisso se passou um ano, se passou outro ano, se passou alguns anos. Seus pais até tentaram ir lá falar com eles para que eles se desculpassem, tivesse o perdão, mas não adiantou. João estava assim, ó, muito bravo, irritado, dizendo que José devia pedir perdão, porque ele não estava errado, ele tinha o orgulho dele, e ninguém poderia ferir o orgulho de João. José achava uma besteira ir lá pedir perdão, achando o seu irmão mais velho ignorante, só porque ele era mais velho e tinha que pedir. O errado era ele, não eu. E passaram por um tempo. E aí até um dia passou um carpinteiro lá perto da casa de João. E João disse: carpinteiro, venha cá, eu tenho um trabalho para você. O carpinteiro olhou, sim. João, está vendo, carpinteiro? Aquela casa lá do outro lado do riacho? Carpinteiro, sim. Pois é do meu irmão mais novo. Um ignorante, atrevido,
que eu nunca mais vou querer vê-lo na minha frente, até morrer. Então, carpinteiro, eu quero que você construa um muro grande, para que eu nunca mais possa ver José, aquele irmão ingrato. O carpinteiro, então, pegou e disse, entendo a situação. Ele foi fazer a sua obra e João foi trabalhar na cidade. Quando João voltou na cidade, olhou a obra do carpinteiro, se indignou. O que ele viu realmente enfureceu ele, pois, em vez de um grande muro, o carpinteiro construiu uma ponte que ligava os dois riachos. E nisso, o João foi para cima dele e disse, carpinteiro, como ousas fazer isso? Se disse para você fazer um muro grande, você pega e faz uma ponte que liga realmente os dois riachos? Seu atrevido, ignorante. E neste momento, do outro lado da ponte, entra José, o seu irmão mais novo. Neste momento, João fica estático, porque não sabe realmente o que fazer. E aí, José fica caminhando em direção a João. João fica mais estático. E aí eles param, um na frente do outro, sem reação, um olhando no olho do outro, e naquele momento eles pegam e se abraçam. E cai um pranto de lágrimas, choram. E lembram desde criança o seu amor. E pedem perdão. E viram que o tempo passou, mas que o perdão sempre há tempo. E que aquele amor maior nunca desapareceu, estava inato dentro da sua alma. Neste momento, o carpinteiro começou a botar as suas ferramentas e colocar na sua mala. E aí João disse, carpinteiro, só um momento. Não vai embora. Nós temos aí mais trabalho para você aqui nas redondezas. E aí o carpinteiro, com as suas sábias palavras, disse, João, eu adoraria, mas eu tenho mais pontes a construir. Vejam, queridos irmãos, que neste exemplo mostra quantos muros nós já fizemos nesta vida ou em outras vidas. Quantos pontes nós estamos construindo? Se não estamos, queridos irmãos, hoje, 30 de outubro de 2018, é o momento de começar a construção. Não precisa a gente fazer uma ponte, queridos irmãos, já de um lado do outro do riacho, mas começar ela de baixo, com os alicerces, aumentando ela, para que ela possa ir até onde. O perdão, ele não é realmente simples, mas precisa do esforço. É difícil realmente uma pessoa fazer algo, nós vamos ressentir, é normal, mas devemos perdoar de coração. E o perdão não é o esquecimento daquilo. A gente pode lembrar, mas a gente deve se libertar daquele sentimento. Não é que alguém fez algo errado e a gente já não, perdoa e aí amanhã nós já vamos estar fazendo um churrasco na casa da pessoa. Não é isto. Mas a gente deve trabalhar esse perdão, esse sentimento como atitude. Não devemos guardar este ressentimento. Porque quando tu guarda aquela raiva, aquela irritação, aquele ressentimento, e aí você muitas vezes espera um momento de vingança, de jogar na cara da pessoa, você emite realmente uma energia ruim. É como se nós pegasse uma brasa quente e segurasse na mão e tocasse em outra pessoa. Nós vamos queimar aquela pessoa. Mas quem se queimou primeiro? A gente. Certo?
Então, essa questão da gente guardar esses sentimentos, que é muito ruim, queridos irmãos. A própria ciência nos fala que o perdão, ele nos traz uma qualidade de sono melhor, uma qualidade de vida melhor. Porque quando eu coloco essas energias ruins no meu espírito, eu estou energizando aquilo. Estou alimentando. Uma hora vai passar para o meu físico, através das células. E aí são chamadas muitas vezes as doenças. E o que a gente faz? Vamos lá e tomamos um remédio, né, queridos irmãos? A gente vai lá, acha que tomando um remédio, muitas vezes estamos com dor de cabeça, uma parte de gás, a gente toma um remédio ali, daí alivia. Mas, na verdade, é importante o remédio, não é uma questão, a ciência sempre é importante, tanto que ela é um do tríplice aspecto da doutrina espírita, mas a gente está indo realmente, né, no efeito e não na causa. Certo? Se a gente buscar o equilíbrio das nossas emoções, certo? A harmonia, a paz, a gente vai andar no estado de saúde. Então a doença ou a saúde sou eu que decido, pois Deus me deu o livre arbítrio. E aí nós devemos pensar, o que nós estamos fazendo hoje em nossa vida para essa mudança, para essa transformação? Hoje eu escrevo a biografia da minha vida nessa reencarnação, ou eu deixo os sentimentos escreverem? Eu deixo a raiva, a mágoa, a intolerância, a indignação, a impaciência, escrever a minha biografia. Hoje eu tenho controle das minhas ações, ou eu deixo os meus sentimentos controlar? Hoje eu sou o piloto da minha vida, ou eu estou sentado no banco do carona, assistindo a vida passar dentro de uma zona de conforto, onde o que der está bom. Se xingar está bom, se eu me ressentir está bom. Realmente, tudo está bom. Aí a gente parte de um princípio que nós estamos como um barco sem leme. O barco sem leme, qualquer lugar serve. Mas eu sou o autor da minha história. Deus nos deu, como se fosse um livro, a cada dia em branco, para a gente escrever o que nós queremos. E o nosso grande objetivo, queridos irmãos, aqui na Terra é a evolução. E como nós vamos fazer isso? Trabalhando as nossas imperfeições, mas com esforço, com determinação. Se eu tenho dificuldade de perdoar, ok? Eu vou potencializar amor, eu vou fazer uma prece realmente para perdão. Eu vou colocar uma disciplina na minha vida, na prática, onde eu posso perdoar. E não simplesmente falar da boca para fora e não agir. E, queridos irmãos, às vezes o que é mais difícil não é nem perdoar alguém. Às vezes é se auto-perdoar. Porque a gente se culpa, e como eu falei anteriormente, a gente não deve se culpar. A gente deve tirar essa palavra culpa pela palavra responsabilidade, pois a gente erra, somos imperfeitos. Erramos, já é o passado. O que eu vou fazer no presente? Vou mudar e vou melhorar. Mas às vezes eu tenho que me auto-perdoar. Se eu errei, ok, eu vou fazer o melhor. Porque às vezes a gente fica com esse ressentimento nosso mesmo, que atrapalha a nossa vida. E aí a gente está preso lá 10, 15, 20 anos atrás de uma coisa que a gente cometeu e não se libertamos daquilo. E como que a gente vai escrever uma história diferente? Como que a gente vai buscar fazer o bem diferente? Como nós vamos amar o próximo diferente se nós não estamos nos auto-amando?
E alto amor, queridos irmãos, vejam bem, não é egoísmo. Ego, né, é quando a gente se centraliza na gente, somente, querendo benefícios para nós, certo? O alto amor é quando a gente quer se purificar, buscar a perfeição e gostar da gente, amar a gente. Porque a gente não, vai ser difícil a gente amar alguém se a gente não ama a gente. Ah, Giliar, mas eu amo meu filho, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquele outro. Eu amo... Muitas vezes a gente tem paixões, apego, e não alto amor, né? E não o amor. O amor, na acepção da palavra, quando Jesus diz, que é o amor incondicional. O amor incondicional, queridos irmãos, é aquele amor que ele é totalmente desinteressado. A gente ama por amar. Não é aquilo que a gente às vezes fala que faz caridade e a gente fez para alguém uma caridade e depois a gente olha para a pessoa, não, mas ó, aí a gente pede um favor e a pessoa não faz e a gente aponta o dedo. É, mas aquela vez eu fiz para ti. A gente age a caridade como uma moeda de troca. Isso não é caridade e nem amor. O amor, ele é desinteressado, desapegado. Então, é essa busca realmente que nós devemos fazer em nossa vida. Nos auto-amar, ver que nós somos importantes, queridos irmãos. Nós estamos aqui na Terra porque nós merecemos. Hoje nós estamos encarnados aqui, que é uma dádiva. Como eu digo, a gente não pediu para reencarnar, nós imploramos para estar aqui. Porque não é tão fácil estar aqui. Só que daí a gente vem, esquece do passado e se prende na matéria. Ah, mas só como a vida é ruim, tem que pegar ônibus todo dia. Hoje está um calorão, amanhã está frio, agora chove, o preço está caro, a economia é isso, tem que pagar a luz, tem que pagar isso, tem que pagar a água, tem que pagar isso. E aí a gente vive dentro de uma questão de contabilidade só pensando na parte material. E como que está a contabilidade espiritual? Se a gente olhar para dentro hoje e perguntar a nossa contabilidade espiritual, quanto bem eu fiz hoje, quanto eu ouvi alguém, quantos asilos eu já visitei na minha vida, quantos orfanatos eu já fiz, qual a palavra boa que eu já falei, quem eu já escutei, quem eu já realmente dei uma palavra amiga, como que está essa contabilidade? A gente faz esse planejamento da nossa contabilidade do bem? Não que ela é necessária fazer, certo? Porque isso deve vir do coração, da alma. Mas se a gente partir de um ponto que a gente precisa realmente mais do exercício da caridade, nós devemos pensar sobre isso. E essa mudança realmente na nossa mente, no nosso eu interior, faz com que realmente eu mude, a princípio que eu estou tomando atitudes para o bem, me esforçando, sendo determinado para a minha mudança. Para isso eu tenho que ter um plano. Para isso eu tenho que ver hoje como eu estou e onde eu quero chegar. O que hoje eu tenho dificuldade de perdoar e como que eu vou fazer isso. Porque se eu deixar assim, realmente, a Deus dará, as coisas não vão mudar. E eu vivo daí numa parte de zona de conforto. E aí, queridos irmãos, a oportunidade é todo dia. A oportunidade que se a gente tem dificuldade de lidar com aquela pessoa, nós estamos tendo a oportunidade hoje. Talvez quanto tempo lá na parte da errasticidade, ou do plano espiritual, a gente quis vir, e agora a gente tem uma oportunidade. E o que a gente faz? Não quero falar com ele. É melhor, deixa ele falar que eu não vou retrucar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo.
e a gente não vem para uma busca de um diálogo fraterno com aquela pessoa. A gente não tenta fazer algo diferente em nossas vidas, sabe? A gente não tem que buscar realmente colocar nossa razão, respeitar a opinião do outro. Basta ter visto hoje como que foi o nosso âmbito hoje político de não respeitar a opinião do outro. Somos seres em busca da perfeição e irmãos, filhos do Pai. Então nós devemos respeitar. Não tem problema a pessoa divergir de mim? Não. Nenhum problema, sabe? Mas eu tenho que saber respeitar, assim como a outra pessoa tem que respeitar-me. E aí a gente busca a fraternidade. A gente busca realmente a paciência. E aí o conhecimento. Porque se eu tenho, queridos irmãos, se eu acho que eu sei tudo, ou sou especialista disso, ou a razão está comigo, a minha evolução vai até aqui. Se eu não ouvir as outras pessoas. Como que eu vou crescer num estágio evolutivo se eu não ouço ninguém? Se eu acho que eu tenho razão, se eu sou o dono da verdade. Então sim, realmente devemos fazer o bem. Primeiro para nós mesmos, queridos irmãos. Não nos auto-sabotar muitas vezes, que a gente tem a oportunidade da nossa melhora e nós não fizemos nada. Não colocamos em prática já o ensinamento que o Mestre Jesus já colocou 2000 anos. E a gente está vendo, talvez, uma grande oportunidade. E nós, espíritas, a gente deve ver realmente que essa oportunidade, essa intolerância que está ao mundo, talvez seja a grande oportunidade de nós colocar a mão na massa. Talvez é o Cristo nos chamando para a nossa transformação e para a ajuda e a transformação dos outros. Porque nós realmente não é por acaso, e nada por acaso, queridos irmãos, que nós reencarnamos neste período. Não é por acaso que nós somos filhos dos nossos pais, pais dos nossos filhos, irmãos dos nossos irmãos. Essa maior dificuldade que a gente tem hoje, realmente a gente deve ver com os olhos que é a oportunidade, ou melhor, a grande oportunidade da nossa melhora. É a grande oportunidade da nossa evolução. É a grande oportunidade, queridos irmãos, da gente construir as pontes. Da gente realmente fazer essa ligação com nossos irmãos. Nós estamos sempre em construção. Os caminhos da nossa transformação interior realmente faz com que a gente passe por isso. Mas eu tenho que me conhecer. Se eu não me conhecer, não olhar para dentro de mim, eu não vou saber realmente o que eu tenho que melhorar. E se eu não sei o que eu tenho que melhorar, não vai ter realmente o que fazer para esse crescimento. Mas se eu me diagnosticar, saber hoje que eu tenho um pouco de raiva, mas eu vou sair daqui hoje e buscar essa melhora. Se hoje o que faz eu não perdoar um ressentimento, muitas vezes eu não entendi isso. Porque às vezes a gente briga, nem entendeu a coisa, brigamos, falamos lá com o outro, xingamos, e aí a gente vai para casa, e aí? E aí a gente realmente se desentendeu, deixamos o orgulho tomar conta da gente e não fizemos mais nada. E aí a gente está naquele ressentimento. Queridos irmãos, a gente tem um tempo aqui na Terra. Nós somos eternos, certo? Mas a gente veio com essa proposta da evolução, sabe? Então, quando a gente pensar realmente que a gente está brabo com uma situação que foi ou no trabalho, ou que foi em casa, ou que alguém nos xingou, seja na rua ou em qualquer lugar, pense durante, ou melhor, pense no final do dia o que eu aprendi com aquilo. O que realmente aquilo fez com que eu pudesse melhorar. E queridos irmãos, eu digo, hoje a gente está aqui realmente
porque já é uma vitória conquistada. Hoje nós estamos aqui, tá? Porque tem uma espiritualidade torcendo pela gente. Deus, o nosso Criador, está torcendo pra gente. Tem muitos entes queridos nossos que torcem pela gente, que quer ver a nossa evolução, que quer ver realmente a gente ser feliz. Então, queridos irmãos, não vamos realmente nos auto-sabotar. Vamos prometer para nós que hoje, 30 de outubro de 2018, vai ser um marco em nossas vidas. O que passou, realmente passou. Eu não vou ficar preso àquilo. Também não vou ficar ansioso por o que está vindo. E já muitas vezes me estressar, me culpar por algo que nem aconteceu. Eu vou realmente fazer o diferente na minha vida. Eu vou ser o agente da mudança. Eu vou fazer as coisas acontecerem, primeiro para mim, para depois para minha família. Porque eu quero ver todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E agora eu queria que vocês, na pessoa que está do seu lado, dessem um aperto de mão e desejam felicidade para ela. Podem fazer, desejam felicidade. Pode desejar felicidade, irmão. Pode desejar felicidade aí. Pode desejar felicidade. Vocês estão muito tímidos para desejar, né? Sim. Estão bem? É bom fazer o bem? A caridade? Vejam, queridos irmãos, uma atitude muda o mundo. Só esse ponto de energia, só a gente buscar na nossa essência divina, né, essa centelha de luz que é a gente mesmo, que é o espírito do Pai Criador, só a gente fazer realmente um ato, um exercício de amor, a gente vai deixando ressentimentos para lá pro lado. E nós vamos potencializando realmente a fé, vamos potencializando realmente o amor e vamos nos transformando, queridos irmãos. Tudo é devagar. Hoje, se perguntar o que devo mudar, né, o que eu devo fazer, faça uma coisa primeiro. É como se a gente fizesse uma transformação de uma casa. Nós não vamos começar pelo telhado, nós vamos começar por baixo, pelos alicerces, e depois colocando encanamento, fiação, até chegar ao teto. A gente é a mesma coisa. Vamos buscar essa mudança aos poucos. Eu tenho dificuldade disto, eu vou tratar realmente só esse sentimento para minha perfeição. Mas eu vou me comprometer comigo mesmo que eu vou dar o máximo, que eu vou ser determinado, que todo dia eu vou renascer e sei que tem uma espiritualidade maior torcendo por mim. E para finalizar, queridos irmãos, existem só 2 dias na vida realmente que a gente não pode mudar e nem perdoar. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então hoje é o dia de viver, de mudar, de acreditar, de amar e de perdoar. Muito obrigado.